Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui então para gravar, né, essa aula para nós, para o curso de Administração para a Engenharia de Segurança no Trabalho. Quem não me conhece ainda, né, eu sou a professora Graciela, eu trabalho aqui no IFSC há alguns anos, tá? Eu deixei o link pra gente, para quem quiser ingressar num grupo de WhatsApp, eu deixei lá na descrição do curso de vocês, tá? Então vocês podem acessar lá, enfim, e entrar no nosso grupo. Bom, a próxima parte do nosso conteúdo, eu resolvi gravar em vídeo para manter esse contato, para a gente falar aí para ficar um pouco mais próximo. Bom, a gente vai falar sobre setores dentro de uma organização. Eu queria ouvir de vocês, né? Eu queria que vocês pensassem, então eu não queria ouvir, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Quando a gente fala em setores dentro de uma organização, pessoal, a gente está falando, por exemplo, tem o setor comercial, tem o setor de marketing, tem o setor de compras, tem o setor de... Enfim, tem inúmeros setores dentro de uma organização, tá? O que isso significa, pessoal? Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Antigamente, as organizações, elas trabalhavam de forma bem isolada, tá? Cada setor era um setor e um não se comunicava muito com os outros. Hoje em dia, se a gente continuar a trabalhar dessa forma, não dá mais muito certo. Por quê? Porque atualmente, isso veio aonde? Veio de toda a história, veio se aprendendo ao longo da história, tá? Que um setor é cliente do outro setor. Então, por exemplo, vamos pensar numa indústria. Aquele setor de compras, que compra matéria-prima e tudo mais e tal, se esse setor não tiver respondendo o setor o comercial, por exemplo, não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai comprar coisas aleatórias, mas ele tem que saber o que o comercial está vendendo. E o comercial e eles têm que se comunicar por quê? Porque de acordo com o preço que o compras está comprando essa matéria-prima, vai refletir no preço ali do comercial, tá? Então, existe uma ligação. O setor de recursos humanos, que antigamente falava, né? Hoje em dia fala-se gestão de pessoas. Esse setor tem que conversar com todos os outros dentro da empresa. Por quê? Porque ele é o responsável pela contratação, ele é o responsável pela folha de pagamento e tudo mais. Aí eu pergunto, se o setor lá, o carinha lá do setor de transporte não receber o salário dele, ele não vai trabalhar, certo? Então existe essa conexão entre os setores. Um setor não pode de forma alguma trabalhar isolado, tá? Um setor muito importante hoje dentro das empresas é o setor de marketing. Marketing é só para fazer propaganda. Quando a gente fala em marketing, gente, o setor de marketing, ele tem que estar antenado com o que está acontecendo de novo. Ele tem que estar antenado com o que o público está querendo comprar, consumir e assim por diante, tá? Hoje em dia, o marketing, ele tá onde? As empresas estão aonde? Estão na internet, tá? Então, o marketing tem que cuidar de tudo isso, tá? E o setor de segurança no trabalho? Entrando um pouquinho na área de vocês. O setor de segurança no trabalho, em alguns casos, ele é visto como aquele setor chato, né? Tem que usar o EPI, porque senão os carinhas lá de segurança no trabalho vão implicar com nós. Algumas empresas, alguns funcionários ainda têm essa restrição, né? Mas não, é o setor que vai o quê? Que vai garantir que não aconteça um acidente. E se por algum acaso acontecer um acidente, que ele não seja tão grave, né? Esse setor, pessoal, ele tem que estar conectado com toda a empresa. Desde o setor de recursos humanos, de repente para dar uma advertência, até para mandar embora, de repente, aquele funcionário que não está cumprindo as regras. Ele tem que estar conectado e conversando com o setor de compras. Ele tem que estar conectado e conversando com o setor de manutenção, com o setor comercial, com todos os outros setores, com o setor de compras, com todos os setores dentro da empresa. Ele tem que estar conversando com a alta gestão, com a diretoria da empresa. Por quê? Porque algumas coisas ele vai precisar da autorização desse setor. Ele tem que estar conversando sim com o setor de marketing. Por quê? Porque um acidente pode ser uma coisa muito negativa para a empresa, né? Então é um setor que tem que conversar com toda a empresa, tem que ter um bom relacionamento com toda a empresa, tá? Por quê? Porque em cada partezinha vai ter um pouquinho
do setor de segurança no trabalho, né? Vai ter lá, eu vou ter que cuidar dos EPIs, eu vou ter que cuidar para que haja uma segurança no setor de manutenção, para que haja uma segurança lá no comercial, para que os meus representantes que vão fazer o comercial, de repente, não se acidentem no percurso e coisas assim. Então, é o setor, talvez, eu diria que um dos setores que mais conversa com todos dentro da empresa, tá? Não pode ser aquela coisa, tá lá numa salinha fechada e pronto. Se isso acontecer, tu pode ter certeza que é um fracasso o que está acontecendo ali na empresa, tá? Bom, professora, mas e aquelas empresas pequenas, né, que é 1, 2 funcionários? Aí, gente, a gente costuma dizer, né, eu sou o CEO, o diretor da empresa, eu sou o faxineiro da empresa, eu sou o compras da empresa, eu sou o marketing, né? É aquela pessoa que é todos os setores, aí ela tem que se virar nos 30, tá? Mas ela tem que saber que ela tem que fazer todas as atividades, tem que se virar nos 30 e fazer tudo, ok, gente? Então, não existe um setor que seja mais importante, todos eles trabalham em conjunto e devem trabalhar em conjunto. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre organograma. Vocês já ouviram falar em organograma e tal, né? Aquelas setinhas que vem, quem tá lá em cima é o the best e quem tá ali para baixo é o peãozada, né? Pessoal, o organograma, ele existe por quê? Para eu formalizar uma hierarquia dentro da empresa, né? Para eu saber, eu tenho um problema, a quem eu devo me reportar? Quem é o meu superior direto? Eu tenho um pedido, alguma coisa para fazer, quem eu tenho que falar, tá? Então, esse é a função do organograma. Só que hoje em dia, as empresas mais não evoluídas, mas as empresas mais modernas, tá? Talvez as empresas mais modernas, elas não estão usando mais esse tipo de organograma, onde o chefe, o dono da empresa tá lá no topo e a peãozada tá ali na base. Não, ela coloca meio que o dono da empresa, o superior, ali no centro e todos os outros setores estão ligados ali. Por quê? Justamente por isso. Porque eu não posso colocar um setor ao lado do outro, porque todos eles estão conectados. Então, quando eu coloco um setor, faço um organograma mais circular, colocando assim, né? Eu conseguiria vislumbrar que existe uma maior integração, tá? E é essa atividade que eu quero que vocês pesquisem, que vocês vejam os tipos de organograma que existem, tá? Eu vou deixar detalhadinho ali na atividade de vocês, mas que vocês pesquisem por quê? Quais os tipos de organograma que as novas organizações têm, tá? E eu vou detalhar ali certinho a atividade que vocês vão fazer, mas é uma pesquisa relacionada aos novos tipos de organograma. Outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, que algumas empresas que precisam, algumas não, todas as empresas precisam evoluir sempre. Sempre que eu digo tá sempre crescendo, sempre em constante mudança. Porque se a gente parar para pensar, pessoal, quem que era bambambam que liderava a questão de câmeras fotográficas há 20 anos atrás? Kodak. Quem é Kodak hoje? Ninguém nunca nem viu, né? Tenho ainda tias que falam, vamos tirar um Kodak. Cara, pra gente ver que Kodak era assim, era o auge das fotos. Hoje em dia, vocês sabem qual é a maior empresa fotográfica do mundo? Instagram. O Instagram é a maior empresa fotográfica do mundo. Por que isso? Porque o Instagram entendeu que tirar uma foto, que era o princípio lá da Kodak, a gente serve para tirar fotos. Não era aquilo. O Instagram entendeu que ele queria o quê? O objetivo dele, o propósito dele era registrar o momento das pessoas, dos seus clientes. E daí a câmera fotográfica foi substituída pelo celular, o despertador foi substituído pelo celular, o relógio praticamente foi substituído pelo celular, o rádio de pilha foi substituído pelo celular. Então, assim, não adianta ficar, peraí, o que o meu concorrente de filme fotográfico tá lançando? E eu vou lançar uma coisa melhor. Eu tenho que olhar pro todo. E algumas empresas, focando aqui no que eu quero dizer para vocês, algumas empresas, elas não estão mais preocupadas em ter dentro da empresa um setor de pesquisa e desenvolvimento.
e estão investindo em startups. Elas colocam as ideias para as startups e a quem tiver uma ideia legal, elas estão investindo, estão pagando e estão comprando aquelas startups. Por exemplo, esses dias eu vi que a Riachuelo, salvo engano, tinha colocado um edital que ela estava querendo, selecionando empresas que tinham alguma ideia para o e-commerce de varejo. Então, eu tenho uma ideia lá, eu tenho um aplicativo lá para e-commerce de varejo. Eu escrevi essa ideia para a Riachuelo e se fosse uma ideia que a Riachuelo comprasse, que a Riachuelo achasse legal, ela, sei lá, investia tantos milhões, enfim, na minha empresa e a gente ia crescendo junto e eu ia prestar serviços para a Riachuelo. Então, as empresas, para a gente ver que os setores que dentro de uma empresa, pessoal, nada pode ser engessado e nunca mudar, tá? Tem que estar sempre em constante evolução. Então, é isso que eu quero que vocês levem para vocês, tá? O setor dentro de uma empresa, ele tem que estar sempre em constante mudança. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-papo, né? Que só eu falei, mas enfim. Espero que vocês escrevam lá no fórum e tal. Vou deixar o link da descrição do nosso grupo de WhatsApp. Vou deixar no link ali de vocês na tarefa que eu vou deixar de organograma, tá? E vamos lá, vamos conversando. Beleza, pessoal? Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.